Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a polêmica em torno da terceirização do trabalho. E sobre isso a gente conversa com o advogado especialista no assunto, Dr. José Roberto Chiarella, e com o Dr. Leandro Furno Petraglia. Bom, o Dr. Leandro estava no final do segundo bloco falando sobre essas questões contra a terceirização, né, a proposta de terceirização, e eu queria ouvir de você, Chiarella, como é que você se defende nessa questão? Bom, primeiro... Se defende não, porque você não é o governo, não, né? Não, muito pelo contrário. E eu sou sempre a favor do trabalhador, sempre. O ponto de vista aqui é gerar empregos mesmo. Mas uma coisa que o doutor Leandro deixou muito claro, que nós concordamos, que é a reforma trabalhista. Então, sempre que nós debatemos assuntos dessa natureza, nós vamos parar sempre no algoz da história, que é o governo taxando as empresas de forma extrema. Mas voltando aqui aos pontos que negativaram o posicionamento, né, que o doutor Leandro deixou claro, foi um ponto como, por exemplo, a contratação de serviço de telefonia, do terceirização disso. Nós, consumidores, quando contratamos, não contratamos nenhum terceiro. Começa por aí. Então, nós, como consumidores, estamos garantidos nos nossos direitos. Então, se eu contratei determinado serviço, determinada empresa que tem a tomadora, que terceiriza a parte, eu não tenho nada a ver com essa relação. A minha relação é com quem me presta o serviço. Né? A relação eminentemente trabalhador e empregador, aqui terceirizado, né? Prestador, se volta para este ponto específico. Então, se houver defeito no serviço, a questão é contratual. E essas questões contratuais, né, por conta da emenda constitucional 45, elas vão ser discutidas quando o assunto for trabalho, na Justiça do Trabalho. Agora, quando o assunto for contrato, sai da Justiça Especializada Federal, nós vamos discutir na Justiça Civil, porque houveram contratos. Não na relação que se vai ter com a questão do trabalhador como prestador, como aquele que está prestando serviço pela empresa prestadora e a tomadora, né? Então, é esse ponto só que eu gostaria de aqui apimentar um pouquinho o nosso debate, né? E trazer o meu ponto de vista. Eu continuo aqui defendendo muito o trabalhador, como eu sempre fiz, não é? Mas eu acho que quem gera emprego, indiscutivelmente, é o capital. É o empregador. E se eu estou facilitando a ele trazer mais gente para produzir mais, eu vou tirar esses 13 milhões de trabalhadores desempregados. Eu vou falar mais ainda, né? Que é uma preocupação muito maior e o doutor Leandro vai concordar comigo. Primeiro, dá para se notar gerações. Nossa geração é diferente, não é? E eu penso exatamente como a geração que está, os egressos da universidade. Esses precisam de emprego. E a maior preocupação deles hoje nas pesquisas é se vai ter o emprego. Então, nós estamos falando de terceirização. Precisam sobreviver, né? Que vai Elas facilitar. estão na luta da sobrevivência, na verdade. Nós estamos falando em home office, estamos falando em NR office, estamos falando no teletrabalho, estamos falando de novas formas de produção, que vai gerar através de trabalhos terceiros, de terceirizados. Sim, exatamente. A crítica que eu tecerá do projeto da terceirização, não mais projeto já aprovado, é justamente que há necessidade realmente, esse é um ponto comum, de flexibilizar, de aproveitar, de atualizar as normas trabalhistas. Isso realmente é necessário. A discussão, no meu ponto de vista, é que para se fazer essa reforma, nós temos que seguir alguns pontos e diagnosticar onde é a base da estrutura. Eu sempre cito o exemplo, eu brinco do construção de um prédio, você não vai começar pelo telhado. Então, se você precisa de uma reforma trabalhista, uma flexibilização, ou seja, tirar a estrutura estática da lei e permitir que o sindicato negocie alguns direitos com margem para lá ou para cá, para concessões, para evitar uma demissão, existe meio timidamente, a gente viu em algumas empresas cortarem um dia menos de trabalho para evitar demissões, existe, mas ampliar essa possibilidade de flexibilização. Então, acho que o primeiro ponto é quem vai ser o detentor desse poder. Hoje nós temos o Estado, que pelo democrático a gente tem a representação dos nossos representantes políticos que votamos, então, a grosso modo, quem vota e quem cria a lei somos nós mesmos, indiretamente, na manifestação do Poder Legislativo. E se nós vamos tirar do Legislativo e vamos dar para o sindicato uma margem muito forte, esse grande poder, que seria não a produção legislativa em si, mas o manuseio de uma legislação,
será que o sindicato, todos os sindicatos, tem muitos bons, tem muitos ruins, será que todos estão prontos para receber esse poder? Aqui eu posso até dizer que eu entendo que 99,9% não estão. Exatamente. Ou Então seja, a reforma... Então, na verdade, a reforma, hoje, nesse momento, ela não tem condições de existir. Não tem, sim. Ela é necessária, mas ela precisa de outras iniciar por adequações. uma reforma sindical. Tem, e precisa de reforma sindical, porque ele está pondo uma palavra mágica aqui, né? Eu não estou aqui tecendo crítica a nenhum sindicalista, muito pelo contrário, mesmo porque nós tivemos no poder do nosso país um sindicalista. Sim. Aí está aí o resultado. Agora, é a minha maneira de ver. Sim. Agora, o que eu tenho que entender? Que a reforma trabalhista nos dá essa flexibilização do patrão sentar com o empregado e eles começarem a conversar. Agora, você que está nos assistindo e é representado por um sindicato, você mesmo, com a sua consciência, veja se o sindicato está sendo Tem a possibilidade favorável de... a você, que está atendendo os seus anseios. É essa a questão. E falando em sindicato também, um ponto interessante da terceirização, uma nova crítica, se eu posso emendar, é que quando você vai lidar na terceirização, falando da lei, o que rege o sindicato que te protege é a atividade preponderante na empresa que você presta serviço. Então, se você está numa empresa preponderantemente de uma atividade de instituição, de ensino, seu sindicato vai ser de ensino, ainda que você seja de uma função que não seja necessariamente professor. Ressalvado algumas profissões regulamentadas. Isso é muito importante. Mas, quando você terceiriza, qual é a atividade preponderante do terceirizado? Prestação de serviços. Então, se eu terceirizo alguém num hospital, eu tiro esse sujeito da proteção de um sindicato estruturado. Temos grandes sindicatos com grandes conquistas, bancários, temos metalúrgicos com grandes conquistas. Então, eu permiti que se retire da proteção sindical e transforme o enquadramento de metalúrgico no enquadramento de prestação de serviços terceirizados, que vai ser a atividade preponderante do novo empregador dele, eu estou anulando uma conquista histórica, às vezes secular, de um sindicato que trouxe alguns direitos. Então, Subvencionados. Sim. Subvencionados. Acaba enfraquecendo, Isso né? enfraquece. Subvencionados. Bom, o resumo dessa nossa conversa, pelo que eu estou entendendo, é que a gente precisa ter... A gente não pode colocar mocinho e bandido, né? Não Sim. tem trabalhador mocinho, empresa bandido. Pelo contrário, está todo mundo tentando sobreviver ideia. e Essa crescer o ideia. Brasil. Sem dúvida. Né? E o que a gente precisa é um apoio do governo mais efetivo. É isso que eu entendi de você. Perfeitamente. Exatamente. E aí a gente entende que existem pontos que tem que realmente a sociedade discutir Sim, em sem favor dúvida. dos trabalhadores, né? E a minha preocupação maior no momento que hoje nós vivemos é dar ao trabalhador a oportunidade de colocar o pão lá dentro da casa dele. Tá ok, então. Chiarella, Leandro, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado. O Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.